Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Web 1. Continuando, então, o conteúdo. Na aula de hoje, vamos aprender sobre imagens. Então, tem uma nova marcação HTML. Só isso de novo de HTML que a gente vai ver. A marcação IMG. A marcação IMG serve para incluir uma imagem no nosso site. Ela tem dois atributos obrigatórios que a gente vai utilizar, o src, que é uma abreviação para source, que seria fonte, que seria aonde que está o arquivo de imagem do meu site, essa imagem que eu quero exibir. E tem também o atributo alt. Alt seria de alternativo, então é um texto alternativo. Caso o navegador não exiba a imagem para o usuário, ele vai exibir esse texto alternativo. Ele também é importante para pessoas que têm deficiência visual. Elas não sabem o que tem na imagem, então o leitor, o software leitor da página, vai ler para elas o que está nesse atributo alt. De propriedade CSS, tem essas daqui, que servem para controlar o tamanho. A gente viu na última aula espaçamento em CSS. Então, se vocês estão lembrados, tem altura e largura, depois vem o preenchimento em volta, depois a borda, depois a margem. A margem vem por fora do bloco e o preenchimento fica dentro do bloco. A gente usa a margem quando quer separar um bloco do outro, porque é o espaço para fora do bloco. Mas faltou a gente ver a altura e largura. Como eu defino a altura e largura? Então, são essas duas propriedades aqui, width e height. Então, largura e altura. A gente sempre tem que colocar uma unidade, né? Por exemplo, pixel, ou centímetros, ou porcentagem. E o valor padrão para as duas aqui é o valor alto. Alto vem de automático. Então, se você não define nem altura nem largura, ele fica com um valor automático. E qual que é esse valor? É o valor que estava sendo usado até agora. Por exemplo, quando eu criava um parágrafo na página, ele pegava toda a largura disponível para o parágrafo. E aí o próximo parágrafo viria embaixo. Então, é isso que o automático faz. No caso da altura, a altura seria o mínimo possível para caber todos os elementos dentro da marcação. Então, seria sempre a altura mínima necessária para caber o texto ou para caber uma imagem. Então, é isso que o alto faz. Então, na altura é o mínimo e na largura é o máximo. Além de definir uma largura e altura fixas, a gente pode definir um valor mínimo e máximo. Não dá para deixar fixo e deixar mínimo e máximo, ou é um ou é outro. Se for fixo, vai ser esse que você decidiu e não vai mudar, por exemplo, a largura do bloco. Mas se você não quiser deixar fixo, deixar um tamanho que ele cresça e diminua conforme o espaço que ele tem, vocês podem usar esse mínimo e máximo, tanto para a largura quanto para a altura. Então, por exemplo, posso querer que no máximo ele pegue toda a largura disponível. Então, vai pegar o máximo de largura, vai pegar o site inteiro. Mas, se a janela do navegador for menor, se começar a diminuir, eu posso colocar um valor mínimo para ele não diminuir até menos que tal valor. Então, esse é o mínimo que ele vai diminuir. Se eu não colocar, ele pode diminuir até o quanto a janela do navegador conseguir diminuir, né? Que ela também tem um limite, tanto que ela pode diminuir. Então, a mesma coisa para a altura. Vamos dar uma olhada no nosso site agora. O site é esse daqui. Eu deixei a tela um pouco menor, porque é como se fosse para celular. Então, ele tem na parte de cima do site, lembra como que chama a parte de cima? É o cabeçalho, é o header. Então, eu deixei essa imagem aqui, rock and roll. Onde tem os links, lembra como que chama a marcação que eu guardo os links, que é o menu do meu site? É a marcação nave. Aqui para baixo seria o conteúdo principal do meu site, então é a marcação main.
No conteúdo principal eu tenho imagem, parágrafo, ó. Imagem, parágrafo. E o final do meu site é o rodapé, que é a marcação footer. Então tem uma frase aqui, site desenvolvido por João, seja bonzinho, e uma imagem. Nossa citação, ninguém é derrotado a menos que comece a culpar os outros, do John Wooden. E entrar em contato pelo e-mail chuckberry.com. Então esse é o nosso site. Um site super simples. Vamos dar uma olhada como ele foi feito, o HTML dele. O HTML dele, então, tudo que a gente conhece, que não é novo, que tem que ter em todo site, o doctype, o HTML, a cabeça do site, com o título, marcações meta e o link para os dois arquivos, reset e estilo.css. Então, percebam que nesse site eu não incluí uma fonte externa, uma fonte lá do Google. Se eu tivesse incluído, teria outras marcações, links aqui. Então, eu usei a fonte que já vem com o Windows. No corpo do meu site, no header, que é o topo do meu site, né, o cabeçalho, o que eu tenho? Eu tenho só uma imagem aqui. E essa é a nova marcação, essa é a novidade da aula de hoje. Como que eu faço para incluir uma imagem? Então, marcação IMG com dois atributos obrigatórios. Lembra que esses atributos são obrigatórios, os dois. Não pode esquecer o Alt, porque se vocês esquecerem, na hora de passar pelo validador da W3C, ele vai indicar um erro. E lembra que na prova, vocês vão ter que passar o site pelo validador do W3C. Lembra que eu ensinei no começo das aulas lá, tem que validar todo o site que vocês fizerem, tem que passar no validador. Então, o atributo source é onde está a minha imagem. Você vai passar um caminho até a imagem. E a forma como esse caminho funciona é a mesma que a gente já estudou. Por exemplo, na marcação link, esse é o caminho até o arquivo reset.css. Então, na marcação IMG, a gente vai usar as mesmas regras. Então, aqui dentro do meu site, ó, tem o arquivo index.html. E dentro aqui dessa pasta, o que eu tenho? Eu tenho mais outra pasta CSS e uma pasta MG. Eu deixo tudo bem organizado, então todas as imagens ficam numa pasta, todo o CSS fica em outra pasta. Então, por exemplo, para eu encontrar o arquivo CSS, eu tenho que entrar nessa pasta e depois colocar o nome do arquivo, com a extensão. Por isso que está aqui, ó, reset css reset.css. Então, ele começa da pasta de onde está o seu arquivo HTML. Então, eu tenho que entrar na pasta img, de imagem, e colocar o nome do meu arquivo. Então, nesse caso aqui, img/rock.jpng. Ele vai encontrar essa imagem aqui, ó, rock.jpng, JPG, né? Texto alternativo da imagem, rock and roll. É um texto que descreve a imagem. No menu de navegação, eu tenho 3 links, então nada de novo aqui. No main, que é a parte principal do meu site, eu tenho imagens e parágrafos. Eu poderia colocar essa imagem dentro do parágrafo também, não tem problema. Aqui eu coloquei fora. Então eu tenho uma imagem, eu tenho a imagem do microfone, da guitarra e da bateria. Então aqui no meu site, ó, imagem do microfone, da guitarra e da bateria. Tenho os meus parágrafos e o resto aqui, tudo que você já conhece. Rodapé, com a marcação address, que são informações de contato. Tenho 3 parágrafos dentro do meu address. Aqui tem um e-mail, que se o usuário clicar, envia um e-mail, então para chuckberry.com. Né? Então lembra que se eu colocar mail to, 2 pontos, né, que seria e-mail, né, correspondência para, 2 pontos, eu coloco qual é o endereço de e-mail. Então quando eu clicar, ele vai abrir o programa que eu tenho instalado no computador para enviar e-mails. Vamos ver o CSS desse site. O CSS desse site,
Vou até deixar aqui. Então, o HTML, que é todo o meu site, tem uma fonte um pouco maior e um preenchimento em volta. Então, ó, todo o meu site tem um preenchimento em volta, então ele não fica colado no canto. Dentro da marcação header, ele vai procurar todos os headers do meu site, eu só tenho um. Ele vai procurar todas as marcações IMGs que são filhos do header e vai ter largura de 100%. O que isso quer dizer, largura de 100%? Se fosse 100 pixels, seria sempre o mesmo tamanho, mas como é em porcentagem, então ele vai ter de largura 100% do espaço disponível. Então, se eu aumento o espaço disponível, a imagem aumenta, ó, porque a largura dela é 100%. Então, olha agora como a imagem fica bem maior. Ela pega todo o espaço disponível. E perceba que eu não defini a altura. Se eu defino só largura ou só altura, o navegador consegue redimensionar para mim a imagem e ela não fica distorcida. Bom, vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos mudar para cá. Aqui está a minha imagem, com 100% de largura. Se eu não definir nada, olha como que ela fica. Por que ela ficou assim? Porque o meu arquivo de imagem é desse tamanho. Esse é o tamanho original da minha imagem. Então, vamos voltar em 100% de largura. Vou mudar. Vou colocar 300 pixels, 300 px. Ó. Então, agora, minha imagem, ó, ela vai ter 300 pixels de largura. Ó, e é fixo. Então, se eu diminuir ou se eu aumentar o espaço disponível, não muda em nada. Agora, vamos fazer o seguinte. Aumentar um pouco aqui para 500 pixels. E agora, além da largura, eu vou definir a altura. Até agora eu não tinha definido. Então, a altura é automática. Então, o navegador consegue deixar a imagem bonitinha para mim. Mas quando eu definir a altura, a imagem vai ser da altura que eu defini. Então, por exemplo, 100 pixels. Então, olha, agora a minha imagem tem 500 de largura por 100 de altura. Ó, exatamente o que eu defini. Então, o navegador não vai mais calcular qual seria a altura para que não ficasse distorcida a imagem. Então, eu posso ir mudando aqui ó, o tamanho da altura e definir uma altura fixa. Ó, inclusive, eu posso aumentar, ela vai começar a ficar distorcida. Ó. Então, eu posso fazer tudo isso daqui. Posso colocar menos de 100%? Posso. Posso colocar 50%. Ó. Então, a minha imagem, ó, esse é o espaço disponível, porque a minha imagem está dentro do header. E como a minha imagem está com 50% de largura, ela está ocupando ó, metade da largura disponível. Se vocês enxergarem aqui embaixo no canto, ele mostra qual que é a largura, ó, 328, que vai ser a metade de 656. Então, 50%. Conforme eu aumento, minha imagem aumenta. Por quê? Porque ela sempre vai pegar metade. Ó. Vamos continuar. O meu menu, eu não tenho nada de novo. Eu tenho margem para baixo. Então, aqui, ó, espaço para baixo. Texto centralizado, aumentei a fonte, negrito, itálico e coloquei espaço entre palavras. O main, uma borda em cima, pontilhada. Então, vamos relembrar como faz borda. Borders top, só em cima. Tamanho dela, né? Espessura dela, 1 pixel. Pontilhada e preta. A mesma coisa embaixo, border bottom. Então, uma borda embaixo aqui. Tem um preenchimento em cima. Então, ó, depois da borda vem um preenchimento. Então, vamos clicar aqui. Ó. Então, aqui eu tenho a borda, que é o pontilhado. Em verdinho, eu tenho o preenchimento. Em azul, começa o conteúdo mesmo do bloco. Texto centralizado, margem para baixo. Então, lá no final do main, ó, em vermelho, uma margem para baixo.
A margem é fora do bloco, então ela veio depois da minha borda, ó. Enquanto o preenchimento é dentro do bloco, então ele está dentro, do lado de dentro, ó, da borda. A borda está aqui, ele está do lado de dentro. Então, todo o texto do main está centralizado. Só que aí dentro do main, o que eu tenho? Eu tenho parágrafos e tenho imagens. O meu parágrafo vai ser justificado com a indentação 2EM. A indentação é esse recuo da primeira linha do parágrafo, ó. As outras linhas não têm. Então, essa é a indentação. E uma margem para baixo depois do parágrafo. Então, aqui, ó, uma margem para baixo. A imagem, essa imagem aqui, ela é grande. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, ó. Eu defini uma altura fixa. Se eu tirar, olha como que fica. Fica assim porque esse é o tamanho normal da imagem. A minha imagem é desse tamanho. Então, aqui eu defini um tamanho menor. Altura 3EM, como se fosse a altura de 3 linhas. Como eu não defini a largura, ele deixa tudo certinho para mim. E uma margem para baixo, ó, vermelhinha. Aqui o parágrafo com uma margem para baixo. Então, prestem atenção, ó, que o parágrafo vai até o canto aqui. Como o texto vai até o canto, significa que ele está justificado, é igual ao justificado do Word. Que é aqui, ó, alinhamento do texto justificado. O rodapé do nosso site está centralizado, ó, todo o texto centralizado no rodapé. Todos os parágrafos que são filhos dos headers, que são esses 3 aqui, então não vai pegar esse parágrafo aqui em cima, são só esses 3, filhos do address. Tem uma margem pequena, meio EM, seria meia linha, né? Meio tamanho da fonte. Lembrando que geralmente o tamanho da fonte é o mesmo tamanho da linha. E a imagem, que é essa daqui, que é filha do parágrafo. Então lembra que essas imagens eu não coloquei em parágrafo. Então só essa é filha do parágrafo. Tem a altura de 2EM. Então, defini a altura dela, 2EM. Então, esse foi o HTML e o CSS da aula de hoje. Estudem aí, que na semana que vem tem coisa nova. Até mais!